Jonas, capítulo 4. Irmãos, nós estamos em uma série de exposições nesse livro, desde o domingo passado pela manhã. Nós intitulamos o tema dessa série, Ao Senhor pertence a salvação, a soberania de Deus nas missões. Então esse foi o tema que eu escolhi para falar com vocês durante o tempo que nós estamos aqui, cobrindo as férias do reverendo Marcelo. Escolhi esse tema porque ele tem tudo a ver com o nosso ministério, né? A nossa maneira de trabalhar, de servir ao Senhor. Eu e a minha esposa estamos envolvidos com a missão desde o nosso namoro. Já são mais de 30 anos servindo o Senhor, sempre na frente, missionária, plantação de igreja, trabalho com criança, pequenos grupos, discipulado. Então, toda a nossa vida juntos foi nessa linha de frente, trabalhando, lendo, estudando sobre as questões da missão. Nós também estudamos nessa área, eu sou pós-graduado em plantação e revitalização de igreja, e o mestrado que nós estamos fazendo é com foco também em missão urbana. Então, eu gosto bastante desse tema, né? É o tema que Deus nos chamou, né, para servi-lo e pregar. E durante esse tempo que nós estamos aqui, mais especificamente no livro de Jonas, nós já falamos sobre o seu chamado inicial no capítulo 1, a sua resistência em obedecer esse chamado, né, a sua fuga, ou pelo menos tentativa de fuga, que acabou não dando muito certo, resultando na sua morte. Logo depois, nós falamos no capítulo 2 sobre o desespero de Jonas, a sua oração, e hoje pela manhã eu trabalhei com vocês aqui, aqueles que aqui estiveram conosco, no capítulo 3, nós falamos sobre, finalmente, Jonas obedece o Senhor no seu segundo chamado. Deus o chama novamente, depois que o peixe o vomitou para fora, e Jonas então obedece. Ele vai à cidade de Nínive, prega a palavra de Deus, a pregação é sobre o juízo de Deus, não há uma menção da misericórdia, da graça de Deus, apenas o conteúdo do juízo. Dentro de 40 dias, e essa cidade será virada de cabeça para baixo. Jonas pregou o dia inteiro esse tema e fez um efeito incrível. A cidade toda se converte, se rende ao Senhor, responde com fé. Fé é quando a gente descobre que Deus é real, que Deus existe e a gente não está sozinho no universo, e um dia a gente vai ter que prestar conta diante dele. Foi isso que aconteceu no capítulo 3. E depois nós temos então o arrependimento dos ninivitas. Falamos sobre isso nesta manhã e destacamos 6 práticas que são externas e que nós podemos fazer, obviamente, que autenticam o verdadeiro arrependimento. Então a gente falou sobre isso. Muito bem, o povo está salvo, está uma maravilha, né? Finalmente a missão foi cumprida, e o que acontece depois? O livro não terminou, tem mais um capítulo, e é o que a gente vai ver agora. Olha o que diz o nosso texto. Com isso, tudo que aconteceu, a conversão, a salvação dos ninivitas, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que Tu és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrepende do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira?
Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. Essa é a tradução que nós temos aí, mas o original diz assim: um vento escaldante do leste. E então o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa sua ira por causa de uma planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Vamos orar, irmãos, nesse momento? Pai Celeste, nós estamos diante do Senhor, lemos a Tua palavra, já participamos da Tua ceia, cantamos, louvamos o Senhor. Que momentos agradáveis, preciosos na Tua presença. E agora estamos, ó Deus, diante da Tua palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito venha aplicar essa palavra ao nosso coração, a fim de que nós venhamos compreender a Tua vontade para as nossas vidas e não vivermos descontentes, irados por qualquer motivo que seja, que ofenda a Tua santidade e a Tua graça. Pai Santo, que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite e mostre a nós misericórdia e realinhe o nosso coração para o Senhor, que possamos entender nessa noite aquilo que é mais importante para o Senhor é o que deve ser para nós. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, se vocês se lembram do capítulo 1, a gente vê os marinheiros orando, o comandante do navio chamando Jonas para orar, e ele não ora, prefere ser lançado na água, e uma dificuldade. Mas finalmente no capítulo 2, afundando no mar, ele então ora. Finalmente Jonas ora. E a gente começa a mudar, a amadurecer na nossa vida com Deus, quando a gente começa a orar. Você começa a perceber mudanças na sua vida, no seu casamento, na sua casa, na igreja, na cidade, quando a gente ora. Quando a gente começa a orar, a gente começa a perceber mudanças. Então é preciso orar. Jonas começou a mudar, a amadurecer, quando ele orou. Ele não mudou completamente, fica evidente nesse final aqui, que ainda precisava acontecer mudanças radicais no coração de Jonas. Jonas tinha sérios problemas no seu coração, e isso fica muito evidente. No entanto, eu acredito que ninguém vai mudar verdadeiramente se não começar a ter uma vida de oração, a ter uma caminhada com Deus de verdade, uma conversa genuína com o Senhor. Precisamos orar. Verso 1 a 4, nós vamos perceber aí a ira de Jonas. Depois que Deus salva toda aquela cidade, Jonas fica
extremamente descontente, diz o nosso texto. Olha esse superlativo. Ele ferve em ira, fica verde, vermelho de ira, com muita raiva. Raiva de quem? Raiva de Deus. Raiva dos ninivitas. Raiva porque a sua profecia não foi cumprida. O desejo de Jonas era que Deus não exercesse misericórdia para com aquele povo. Jonas não aprendeu a amar os seus inimigos. Jonas não aprendeu a orar pelos seus inimigos, como a gente vê Jesus ensinando isso para nós no Novo Testamento. Jonas não aprendeu isso. Jonas não tinha prazer em obedecer o Senhor. Ele ficou irado, ele ficou extremamente nervoso. E eu penso que isso se aplica muito às nossas vidas. Quando as coisas não acontecem como nós desejávamos, como nós queríamos, quando as coisas não vão na direção que a gente planejou, arquitetou, sonhou, a gente já fica irado. A gente já perde a cabeça. Quando as coisas atrasam, quando o nosso plano é frustrado, a gente se vê no direito de ficar irado. A gente se ira contra o nosso próximo, se ira contra a nossa esposa, contra os nossos filhos, por coisa muito pequena. A gente se ira com Deus quando a oração aparentemente não foi respondida. A gente se ira quando a gente não consegue pagar os boletos, quando o salário não sai no dia. Basta que as coisas não sejam feitas segundo a nossa vontade e a gente fica irado, irritado. Deus prometeu a sua ira para Nínive, mas ele não a executou. A ira de Deus era contra a violência, contra o pecado, contra a rebelião daquele povo, mas eles arrependeram. Eles se voltaram para o Senhor. Era uma ira, portanto, justa. Mas a ira de Jonas era injusta, era mesquinha. Era Jonas se colocando no lugar de Deus. Era Jonas dizendo, o que o senhor fez está errado. Não era para ter feito desse jeito, as coisas não funcionam assim, Deus. Cadê o fogo? Cadê a subversão? E a gente vive assim, como Jonas, querendo ser senhor de nós mesmos. Senhor da situação, Senhor de tudo. Eu que mando, eu que controlo. As coisas têm que funcionar do meu jeito. Se não funcionar, eu vou ficar irado e vou quebrar tudo. Vou ficar com raiva. Ira injusta. Ira desmedida. Ira que muitas vezes leva à depressão, à tristeza, ao isolamento. Onde nós acabamos afastando as pessoas de nós por causa de uma ira injustificável. Jonas está irado, irado contra Deus, extremamente irado. E por incrível que pareça, ele ora. Engraçado, né? Eu vou orar de novo. Jonas vai orar de novo. Mas essa oração, num primeiro momento, é bonita, é bela, é justa. No entanto, ela muda de uma maneira estranha quando ele vai fazer o seu pedido. Olha o que ele diz. Jonas então orou e disse ao Senhor. Agora Jonas revela alguns atributos de Deus. Atenção nisso. Atributo de graça, misericórdia, longanimidade, amor e perdão. Ele diz, eu sabia, por isso eu fugi. Eu sabia que o Senhor é gracioso, que o Senhor é longânimo, que o Senhor é um Deus perdoador, amoroso, leal. Eu sabia disso. É interessante porque nós que estudamos aqui teologia constantemente na nossa igreja, a gente sabe que esses atributos são atributos comunicáveis, que Deus concedeu àqueles que são seus servos. Jonas, como homem de Deus e profeta, chegando em Nínive, ele deveria refletir
Deus nesses atributos para aquela cidade. Jonas deveria chegar nessa cidade e sentir o quê? Amor por aquelas pessoas que não sabiam discernir a mão direita da esquerda. Jonas deveria perdoar o mal que eles fizeram contra ele, contra o seu povo. Eles eram inimigos históricos. Jonas conhecia exatamente quem era Deus, mas não refletia o caráter de Deus. Jonas obedeceu, fez a coisa certa, foi a Nínive, foi lá e pregou, teve resultado, muitos resultados. Jonas fez a coisa certa com o coração errado, com a motivação errada. Irmãos, você pode até fazer as coisas certas, mas reclamando, murmurando, e ainda assim ter resultados. Mas isso não implica em dizer que houve fidelidade, que você e eu fomos transformados. Quantas vezes a gente faz as coisas na igreja, né? Somos convidados a participar de um ministério, e a gente faz a coisa bem feita, fica bonito, o resultado é incrível, mas há infidelidade, há murmuração, há reclamação, há briga, há intrigas. A gente faz não querendo fazer, com má vontade. Jonas foi desse jeito. Então eu preciso ser um pastor de boa vontade. Você precisa ser um servo de Deus de boa vontade. Você precisa ser um ministro de música gostando, de boa vontade, feliz. Fazer a coisa certa, com a motivação, com o coração certo. Não adianta a gente saber a teologia. Não adianta a gente saber quem é Deus. Conhecer os seus atributos, mas não refleti-los na vida dos outros. Tratar os outros maus. Ser ingrato. Desejar o mal para as pessoas, ter prazer na aniquilação, seja lá de quem for, bater palma para isso, é terrível, isso é terrível. E é isso que Jonas, infelizmente, estava fazendo, fez a coisa certa, mas com o coração errado. E por incrível que pareça, quando chega a hora do pedido, Jonas fala sobre os atributos de Deus, e ele então chega nos pedidos, verso de número 3. Olha o que diz aí. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida. Porque melhor me é morrer do que viver. Já que as coisas não aconteceram do jeito que eu sonhava, que eu esperava, já que está muito difícil a vida, já que Deus não me responde, já que Deus não está ligando para mim mais, para as minhas orações, então Deus, por favor, tira a minha vida. Não vale a pena mais viver. Poxa, Jonas acabara de ter uma experiência terrível no mar. E ele agora está dizendo assim, era melhor se eu tivesse morrido do que estar vivo aqui passando por tudo isso. Quantas vezes eu e você, irmãos, também não pedimos a morte, também não pensamos nas últimas consequências. Quantos de nós também não passamos por esses momentos de ira? A ira não tratada vira ressentimento, vira mágoa, apodrece a alma. Acaba com o nosso coração, com a nossa relação com Deus. É preciso ser tratado, é preciso receber a graça do Senhor. Está aqui Jonas, querendo ira contra os seus inimigos e carecendo profundamente da graça e dos atributos de Deus. Não faz o menor sentido, Jonas, essa tua ira. O seu coração está desordenado. Jonas, você não consegue resolver nada sozinho e está irado. Jonas não consegue resolver as coisas sozinho e está irado. Não consegue nem tirar a própria vida. Não conseguiu nem pular do navio.
Foi preciso ser jogado. E agora você está pedindo a morte. Faz sentido essa ira sua? Irmãos, muitas vezes a nossa ira não faz sentido. A gente está irado por estar. A gente acha que é bonito viver irado. Faz sentido essa sua ira, irmão? Fala sério. Faz sentido essa sua ira? Esse seu ressentimento? Essas mágoas? Tem algum sentido nisso? Vai mudar alguma coisa? Vai resolver algum problema? Não vai. Você não é o Senhor. Eu não sou o Senhor. Deus é o Senhor. Ele resolve as coisas. Não faz sentido, Jonas, essa sua ira. Essa é a resposta de Deus nesse primeiro parágrafo aí e argumentação que nós fizemos. O segundo ponto é a misericórdia de Deus para com Jonas. Jonas então se apresenta diante do Senhor dessa forma, o seu coração está desordenado, a sua alma está profundamente aflita, mas Deus é um Deus de misericórdia. E misericórdia, nós sabemos que é quando Deus deixa de nos dar aquilo que nós merecemos. Tanto Jonas quanto Nínive mereciam a ira de Deus. Mereciam. Jonas é o relutante, é o desobediente. Nínive era a cidade violenta, abusadora. Mereciam a ira de Deus, mas Deus não a aplicou. Deus não os deu isso. Deus foi gracioso e misericordioso. E Deus não tem sido misericordioso com você, meu irmão? Comigo? Quantas vezes eu e você temos desobedecido o Senhor? Temos resistido, relutado na obediência do discipulado, da evangelização, da vida de leitura bíblica, de oração, de santificação, de bom testemunho lá fora. A gente conhece o texto, a gente conhece o Deus, nós participamos da ceia, nós manipulamos o sagrado. Mas muitas vezes o nosso coração está cheio de mágoa, de ira, de ódio, de raiva dos outros, de mentira. E Deus age com misericórdia. O fato de nós estarmos aqui nessa noite é a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. É a graça de Deus sobre a nossa vida. Quantas vezes eu e você também não desejamos que o nosso inimigo fosse aniquilado? Quantos de nós não fizemos isso? E até falamos, pronunciamos palavras duras, difíceis a respeito. E Deus tem sido misericordioso para conosco, assim como Ele foi com Nínive e está sendo com Jonas. Verso 6, então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. É interessante isso daqui. Jonas, ele sai da cidade, já fez o trabalho dele, ao invés de ir embora, ele vai para perto da cidade, sobe numa colina e fica olhando lá. Não, quem sabe? Ainda cai fogo nessa cidade e destrói tudo. Vou esperar aqui 40 dias, vou esperar. Não acontece. Deus gracioso, misericordioso, vê ele sofrendo lá debaixo daquele enramado que ele fez, mas para dar-lhe uma lição e mostrar o problema radical que Jonas estava enfrentando. O problema dele não era simplesmente externo, mas interno. O seu coração precisava de mudança, precisava ser transformado. Deus faz aquela planta crescer. E observe como que Jonas está vivendo um momento de desordem dentro de si. Completamente desordenado. De repente, um homem que está irado, bravo,
reclamando, pedindo a morte. Do nada, cresce uma planta, ele começa a sorrir, fica feliz. Alegrou-se, diz o texto, em extremo. Ficou feliz. Ah, que alegria, que maravilha. Oh, Deus, acabou a tristeza? Que negócio é esse? É bipolar? Acabou a tristeza, acabou o desespero. Se alegrou ao extremo, por causa do conforto, da sombra, da vida boa. Jonas sempre gostou disso. Profetizou riqueza, prosperidade, expansão territorial e crescimento do poder militar para Jeroboão, na sua terra. Era o que ele gostava. Sombra e água fresca. Era o que alegrava o seu coração. Estava em desordem, desorientado, amava outras coisas. Mas Deus vai tratar o coração de Jonas. O que Deus faz? Envia um verme. E o verme come a planta. E a planta seca. E ele fica triste. De novo. De novo ele fica triste. Do nada. Olha a desordem dentro desse homem. Gente, quando a gente olha para o livro de Jonas, é importante a gente falar isso. Porque Jonas, ele tem prazer em outras coisas, mas não na lei do Senhor. E em obedecer o Senhor. O vento obedeceu o Senhor, lá no mar. Os marinheiros se converteram e passaram a obedecer o Senhor. O peixe obedeceu o Senhor. Os ninivitas obedeceram ao Senhor. A planta obedeceu ao Senhor. O verme obedeceu ao Senhor. O vento escaldante obedeceu ao Senhor. Mas Jonas não consegue encontrar prazer em Deus e em sua lei. Não consegue. Nos alegramos com muitas coisas. Materiais. Nos alegramos com conforto. Com prazeres. Com recreações. Mas parece que a gente não consegue ter prazer na lei do Senhor. Parece que não é mel, mas é fel. A gente não consegue ter alegria em obedecer a Cristo. Não conseguimos ter alegria em ler as Escrituras, em ter comunhão com Deus, com os irmãos, em obedecer ao Senhor e pedir perdão para quem a gente precisa pedir, em obedecer a ordem de fazer discípulos. A gente não tem alegria nessas coisas. Jonas está com o coração longe de Deus, embora seja um profeta. Mas o seu coração, os seus amores estão completamente desordenados. Precisa haver uma reorientação do coração. Mas Deus não destrói Jonas. Esse desobediente, esse inconstante emocionalmente, que não sabe o que quer da vida, que não pode resolver sua própria história, Deus o trata com misericórdia, assim como Ele nos trata. Muitas vezes a gente desobedece o Senhor. Não oramos porque não queremos conversa com Ele. Muitas vezes não oramos porque nós temos medo do que Ele vai nos pedir. Então é melhor que Ele fique dali quietinho e eu de cá no meu canto. E assim a gente vai levando uma vida religiosa, fria, sem poder, sem graça, sem poder para transformar a nossa casa, transformar a nossa cidade. Somos profetas, discípulos, distantes às vezes do coração do Eterno. E ainda assim, Deus tem nos recebido aqui, todos os domingos, e nos tratado com misericórdia e graça. Ainda assim,
Deus não tem aplicado a sua ira contra a gente. Ele é isso mesmo que Jonas disse. Gracioso, longânimo, amoroso, bondoso. Jonas experimenta a misericórdia de Deus. Por último, irmãos, Deus ama pessoas. A diferença gritante entre Jonas e Deus é que Jonas ama planta. Parece que ele é do agro. Jonas ama o conforto, a sombra, a conta cheia. Jonas ama o carro novo, o ar-condicionado. Deus ama pessoas. É claro que Jonas não tinha tudo isso lá, né? Mas vocês sabem o que eu estou falando. É assim, né? Quem se comporta como Jonas no nosso tempo, ama essas coisas. Mas Deus ama pessoas. E Deus deixa uma pergunta que é como que uma flecha no coração de Jonas e é no nosso, para mostrar esse problema radical do coração de Jonas, na intenção de reorientar o coração dele para o lado certo. Olha o que diz o nosso texto, versículo 10. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer numa noite, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Deus se preocupa com os animaizinhos também, né? Deus criou todas as coisas. Deus nos criou. Deus criou os ninivitas. A obrigação de Jonas e de Israel era ser luz para Nínive, apontar para Deus, amar essas pessoas. Mas eles não amavam. E Jonas é o retrato de Israel naquele tempo. Não amavam. Eles amavam outras coisas, as promessas, os milagres, as prosperidades que Deus podia dar, as vitórias sobre o inimigo. Jonas amava a destruição dos seus inimigos. Era nisso que ele encontrava prazer. O coração dele estava desordenado, desalinhado. Ele ficava feliz quando ele tinha essas coisas. Ele sorria quando ele via isso se cumprir. Já percebeu o nosso coração, irmãos? Como que a gente bate palma? Às vezes, por uma coisa errada que aconteceu com uma pessoa que a gente não gosta. A gente bate palma. E não importa se a pessoa sofreu, fez outros sofrerem, com o mal que veio sobre ela, se veio sobre o país, sobre a cidade, mas mesmo assim a gente bate palma. Especialmente nós brasileiros, assim, às vezes eu tenho medo de nós mesmo. A gente bate palma porque a nossa seleção perdeu. Eu disse, se a seleção não está com nada, a gente não torce. Um jogador disse assim, não vai ter nenhuma seleção que vai ganhar enquanto todos nós que ganhamos a última não morrer. Porque a gente quer ser lembrado. A última seleção é que é lembrada. Então a gente quer ficar aqui até, não pode ninguém ganhar, porque senão a gente não vai ser lembrado mais. Essa cidade não foi amada. Essa geração se converteu. 796 depois de Cristo. No ano 612, Naum, antes disso, já tinha profetizado contra eles e disse que Deus a destruiria. Não houve discipulado, não houve acompanhamento, não houve continuidade no servir a Deus. 612,
pouco tempo depois, Deus acabou com aquela cidade. Nós não aprendemos, nós brasileiros não aprendemos a discipular os nossos filhos, discipular a próxima geração, ensiná-los a seguir o Senhor. Por isso que a gente tem muito filho de crente, de pastor, de tantas outras coisas, irmãos, liderança, que não seguem mais a sua fé, que não seguem mais o Deus de Israel. Nós não aprendemos a fazer isso. Nós não temos uma seleção boa hoje porque a gente não sabe ensinar a próxima geração. A gente só quer para a gente mesmo. Eu é que sei, eu é que sou bom. A gente não compartilha conhecimento. A gente não compartilha aquilo que a gente sabe. Não, é só meu, é tudo meu. É tudo meu. Não compartilhamos recursos. Não, é meu dinheiro, fica comigo aqui. Eu vou usufruir. Coração desordenado. A gente tem dificuldade de compartilhar. Jonas não queria compartilhar o Deus de Israel, as bênçãos da eleição, da redenção. E quando outro povo recebeu, ficou com raiva. Desistiu da vida. Nosso coração é duro, irmãos. E se nós não dispusermos a compartilhar, a treinar a próxima geração, o que vai ser da nossa cidade, do nosso país, daqui 100 anos? A gente sabe o quanto as coisas vêm piorando e nós precisamos buscar esse entendimento. Deus mostra-se gracioso para com Jonas e para com Nínive. Por quê? Por que ele faz isso? Porque ele ama pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para salvar todo aquele que nele crê. Você acha que Deus não tem poder para destruir todo o mal da terra? Tem, mas Ele é longânimo, Ele é gracioso, Ele é misericordioso, Ele nos ama. Deus não está preocupado com planta, Deus não está preocupado com o seu conforto, não, irmão. Deus não está preocupado com nada de material disso, Ele está preocupado com você. Jesus não morreu por carro, por status, Jesus não morreu por planta, Jesus morreu por você, para salvar sua vida. Jesus é o verdadeiro Jonas. Jonas foi sinal para aquele povo lá. Jesus foi para aquela geração perversa daquele tempo. Mas ele é um sinal para nós também. Ele é o nosso Redentor, ele é o nosso Salvador. Jesus não desejou em momento algum a aniquilação dos seus inimigos. Pelo contrário, ele veio e morreu pelos seus inimigos. Porque ele se preocupa com gente, ele ama gente. Eu e você éramos inimigos de Deus. Andávamos como ovelha que não tem pastor. E ele veio, o pastor de Israel veio. E foi gracioso comigo e com você. E nos salvou. Nos redimiu. Perdoou os nossos pecados. E hoje, amados irmãos, nós estamos aqui e precisamos responder ao Senhor essa salvação diferente de Jonas. Temos que realinhar o nosso coração, começar a preocupar com as coisas certas. E a coisa certa são pessoas. Deus se preocupa com as pessoas. Eu quero trazer algumas aplicações para as nossas vidas. Na maioria das vezes, nossa ira não tem nada a ver com justiça, apenas com o nosso descontentamento. Descubra por que você está irado. Coloque a sua cabeça para pensar e diga assim: faz sentido eu estar irado?
você vai descobrir que muitas vezes não faz o menor sentido. Abandone a ira, deixe o furor e busque a paz. Contente-se em Deus, na sua graça e no seu amor. Segundo, precisamos aprender a nos contentar e encontrar prazer no Senhor e na sua lei. Jonas não tinha. Aprenda, irmão, comece a ler a Bíblia. Talvez no começo vai ser amargo, difícil. Mas você vai encontrar prazer, vai se tornar um hábito. Encontre prazer na oração. Encontre prazer e alegria na comunhão, em estar com os irmãos, em estar com o Senhor. Lute por isso, trabalhe no seu coração nessas questões. Busque prazer nas coisas certas. O segundo grande mandamento, e também o primeiro, ambos estão intimamente relacionados, é o tema dos dois primeiros grandes mandamentos, é o amor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha como é importante isso. E eu sei que você sabe disso, e eu também sei, nós sabemos, mas a gente não pratica. Então, comece a amar as pessoas. Deus ama pessoas e manda você amar pessoas. Qualquer um que diz que ama seu irmão, diz o apóstolo João, e vendo-o passar necessidade não faz nada, é um mentiroso. Não ama. Ame as pessoas. Que Deus nos ajude a amar uns aos outros. Somente assim iremos encontrar alegria verdadeira e duradoura. A gente não vai ficar precisando de sombra, água fresca, para se alegrar, não. A gente não vai se alegrar só quando o pagamento cai, não. E essa dura pouco, né? Porque no dia seguinte sumiu tudo. Recebi, no outro dia acabou o dinheiro, né? Ai, que tristeza. Aprendamos a nos alegrar no Senhor. E a gente não vai ficar dependendo de coisas tão pequenas e secundárias. São boas, não estou dizendo que é ruim. Um carro novo, né? Uma recreação, que maravilha, tudo isso é maravilhoso. Mas não pode ser a razão última da nossa vida. É Cristo, é o Senhor, se alegre nele. Viva isso. A forma correta de viver a nova vida é entregando toda a nossa vida ao Senhor. Lá na oração do capítulo 2, Jonas prometeu: o que votei pagarei. E quando eu sair daqui eu vou sacrificar ao Senhor. Sacrifício, a gente sabe o que é entregar a vida. E o apóstolo Paulo diz, Romanos 12, ofereça a Deus o seu corpo como sacrifício vivo e viva para Ele. Se você que nos visita nessa noite, ou mesmo aqueles que já estão há um bom tempo, não receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, faça isso nessa noite. Entregue a sua vida em sacrifício ao Senhor. Talvez você se tornou um religioso, até batizou, até ceia, mas seu coração está cheio de ódio contra tantas pessoas. Você não consegue controlar os seus impulsos. Você só é vencido pelo pecado. Chegou a hora de você entregar sua vida ao Senhor. Ao Senhor da sua vida. Chegou a hora de você jogar a toalha e entender que você não é o Senhor. Vamos orar? Pai Celeste, nós agradecemos o Senhor pela bênção dessa noite. Te louvamos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça. Obrigado a Deus por cada irmão e irmã que veio aqui nessa noite.
Pai Santo, que o Teu Filho Jesus possa fazer morada constante em nosso coração, direcionar as nossas vidas para o Senhor. Perdoe-nos, ó Deus, todos os nossos pecados e falhas, e reoriente o nosso coração para o Senhor, e que possamos refletir o Senhor nas nossas relações, amando uns aos outros e servindo o Senhor de coração. Oramos assim agradecidos no nome de Jesus. Amém.